esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Nos recolhamos num tempo em oração, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para que Ele nos faça alcançar a plena compreensão da palavra que foi proclamada e agora é pregada para a nossa salvação. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nesses domingos estamos com Jesus no Templo de Jerusalém. Estamos hoje no capítulo 21, a partir do versículo 33. Jesus continua a dirigir aos sumos sacerdotes e aos anciãos um ensino que leva-os a perceber a gravidade da realidade que criaram. É isso mesmo. Só para recordar, domingo passado, Jesus contou a primeira das 3 parábolas. A parábola do pai, que tinha uma vinha, e os 2 filhos. Um que fala que não vai trabalhar, mas depois muda de opinião e vai. E o outro que diz que vai, sim senhor, trabalhar, mas não foi.
O diálogo de Jesus com esses dois grupos, anciãos e sumos sacerdotes, é fruto de uma provocação que os anciãos e os sumos sacerdotes fizeram a Jesus. Só para recordar brevemente, no capítulo 20, versículo 17, Jesus anunciou pela terceira vez a paixão, terminou de chegar da sua viagem a Jerusalém, entrou em Jerusalém no capítulo 21, versículo 1. No versículo 12 do capítulo 21, ele, chegando em Jerusalém, se dirige diretamente para o templo, e no templo ele encontra os vendilhões, aquela cena terrível que o deixa indignado. Ele faz um chicote de cordas, expulsa os vendilhões, vira as mesas. Os sumos sacerdotes dos anciãos chegam em Jesus e perguntam: com que autoridade fazes isso? Jesus responde acerca da sua autoridade, que é uma autoridade que veio para desbancar a autoridade dos fariseus, dos sumos sacerdotes e dos anciãos. A minha autoridade não é só fazer o chicote, virar as mesas, expulsar os vendilhões. A minha autoridade é desbancar a autoridade que vocês usurparam para si. Vamos ao texto de hoje. Lembrando, eu tenho pedido muito que a semana passada, esta semana e a próxima, nós continuemos muito e várias vezes lendo o capítulo 20 e 21 de Mateus, para que a gente alcance a graça de ser beneficiado por todos os dons que essa palavra nos traz. Hoje Jesus continua. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: são dois grupos, já falei no domingo anterior, dois grupos de grande importância na tradição e na religião judaica. Os sumos sacerdotes é o grupo formado por representantes das famílias das castas sacerdotais, que há 400, 500 anos domina em Jerusalém e domina a religião no templo de Jerusalém. Cada família de grupo de casta sacerdotal escolhe um membro para ser o sumo sacerdote que representa aquela família. E o conjunto dos sumos sacerdotes, os representantes das várias famílias, elegia o sumo, que dirigia o templo no ciclo de 1 ano, 2 anos. E os anciãos eram pessoas renomadas, gente de vida longa, de prestígio, de fama, de poder político, poder econômico, poder cultural, de forte influência, que se articulava em alianças entre eles e se consolidavam como uma espécie de partido político. Nós podemos imaginar o grupo dos sacerdotes, o grupo dos anciãos, o grupo dos fariseus, o grupo dos mestres da lei, na linguagem de hoje, como partidos políticos. Cada grupo tem uma linha teórica e uma linha ideológica de pensamento. Daqui a uns dias, nós vamos ver o desfecho dessa cena aqui, identificando mais precisamente o que é que pensava, qual era a principal linha de doutrina dos sacerdotes, dos anciãos, dos fariseus, dos mestres da lei. E Jesus dirige-se aos dois grupos mais importantes: sumos sacerdotes e anciãos. Versículo 33. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta,
fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Essa é a primeira parte da parábola, inspirada na primeira leitura de hoje, do Cântico da Vinha, do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 1 até o 7. Parece uma canção daquelas do cancioneiro popular mais clássico, do tipo Luar do Sertão, Meu Violão é Seresta. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém, cidadãos todos, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? É bacana, porque é um desabafo de Deus, um desabafo profundo de Deus. O povo também faz um desabafo no salmo de hoje. A situação de abandono em que se encontra a vinha. Na leitura do profeta Isaías, quando Deus identifica a situação terrível dos frutos produzidos por uma vinha tão amada, tão bem cuidada, produziu uvas selvagens, ele conta: eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Veja a cena. Vou desmanchar a cerca, ela será devastada. Vou derrubar o muro, ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. De novo, pela terceira vez, desabafa Deus. Eu esperava deles frutos de justiça e eis injustiça. Esperava obras de bondade e eis iniquidade. A grande diferença no profeta Isaías, Deus desiste, pune, castiga a vinha, abandonando-a, destruindo a cerca, derrubando o muro, ao ponto do próprio povo, que é a vinha, e que se sente abandonado por Deus, no Salmo 79, desabafa também: por que razão vós destruíste sua cerca? Desculpe, é o Salmo 79, versículo 13. Por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vidimem, o javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. E termina, também o povo faz um desabafo com Deus.
Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a. E ao rebento que firmastes. E termina, no versículo 20, o desabafo do povo. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos, e não seremos destruídos. A sentença na primeira leitura é: a vinha será destruída. A sentença da vinha no Salmo é: Deus, volte para nós e salva-nos. Vamos ver o desfecho da vinha dileta, bem cuidada e amada, que os vinhateiros arrendam no Evangelho. Versículo 35. No versículo 34 diz assim: chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Só para lembrar, tem o proprietário, tem os vinhateiros que arrendam e tem os empregados. Vai guardando aí esses personagens. Vamos ver? Os empregados vieram falar com os vinhateiros para receber os frutos. Mateus, diferente de Lucas e de Marcos, fala de todos os frutos, não parece ser um arrendatário. Aqui no Goiás a gente chamava antigamente de meieiro, não é? O papai era meieiro, pegava uma grande área de chão, derrubava o mato, plantava 2, 3, 4 anos, a hora que tinha vencido a força do mato, plantava capim, entregava a roça para o dono. E no ciclo de cada ano, na colheita, terminava a colheita, amontoava tudo dentro da roça. O arroz, o feijão, o milho. E o dono vinha e fazia uma divisão da colheita. Isso é que eram os arrendatários ou os meieiros aqui no Goiás. Aqui, o dono, Mateus insiste que o dono, o proprietário, manda os empregados vir receber os frutos. Mateus insiste na dimensão da fidelidade da aliança. Que a relação de Deus conosco não é de pegar só um percentual que nós ou ele decidimos. É tudo. A vinha designa o reino de Deus. E não aquilo que Israel pensava que era o povo de Israel, um país, uma raça, uma nação. Jesus está fazendo a grande mudança conceitual agora. Eles pensavam que a vinha era Israel, o país, o templo, a monarquia, a organização sociopolítica, econômica e cultural de um país. E Jesus está dizendo, vocês limitaram o horizonte de Deus. Vocês reduziram, vocês precisam ampliar. Vamos ver. O desfecho é fantástico. Os vinhateiros, porém, versículo 35, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Isso é a história de Israel. O envio que Deus fez ao longo da história, mandando homens e mulheres, profetas, pregadores que insistiam, volta para o Senhor, converte, volta para o Senhor, volta para o Senhor. E tantos profetas como Ezequiel, como Jeremias, o próprio Elias, que foram rejeitados, perseguidos e eliminados do meio de Israel. Jeremias foi torturado, um período longo de sofrimento passou Jeremias, não é?
Os empregados, porém, representam os profetas e todos aqueles do meio do povo que tentava acordar a própria vinha e dizer: minha gente, nós temos que dar frutos e devolver nossos frutos a quem cuida de nós com tanto zelo. Mataram, apedrejaram, espancaram, agarraram. Essa é a maneira com que Jesus está levando os sumos sacerdotes e os anciãos a entenderem a covardia deles mesmos. Os sumos sacerdotes e os anciãos, todo mundo que Deus mandou para pregar de forma mais dura e firme, os vinhateiros, os arrendatários, sacerdotes e anciãos, agarraram os empregados, espancaram, mataram, apedrejaram. Versículo 37. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Aqui, o desfecho terrível. O senhor da vinha, frustrado com o resultado, apesar de muitos esforços no cuidado da vinha, enviando servos, até chegar ao extremo, enviou o filho. O envio derradeiro é o seu filho. Jesus já prepara a nós e aos discípulos para o desfecho dramático do que vai acontecer com ele. Ele vai ser tomado e eliminado em vista da herança que os vinhateiros querem se apropriar da vinha. Esse é o grande tema difícil para nós padres, para os bispos, para os cardeais, para o Santo Padre o Papa. Nós, os sacerdotes, nós que exercemos nosso ministério e nossa missão de cuidar da vinha e de devolver os frutos da vinha, que é cada pessoa batizada, formada na fé, instruída na fé, cada pessoa é uma vinha que é entregue por nós, salvas a Deus. Nós somos os empregados ou somos os arrendatários que temos a obrigação de pegar cada cristão e devolvê-lo a Deus como herança. E às vezes nós pegamos a roça para nós, os frutos para nós. Às vezes nós tomamos o lugar de Deus na relação com a igreja, com a plantação. Às vezes nós nos apropriamos das pessoas e colocamos as pessoas para trabalharem para nós. Os escândalos do que nós estamos vivendo no sofrimento aqui com Trindade, e lá em Roma, nesta semana passada, o cardeal, que o Papa Francisco pediu que ele deixasse até os méritos de cardeal, porque desviou muito dinheiro. Nos apropriamos, começamos a fazer o que dá na nossa teia, na nossa cabeça. Não só com os bens, mas também manipulando as consciências, os comportamentos. Queremos que as pessoas tenham comportamentos decididos por nós, por princípios e valores nossos. Agora, Jesus vai remeter-se ao capítulo 24 do livro do Levítico, versículo 14 a 16. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram.
no livro do Levítico, no capítulo 24, versículo 14 e 16, esse é o procedimento que se deveria ter, é uma ordem correspondente aos ritos que regulamentavam a execução dos condenados à morte, especialmente os blasfemos. O livro do Levítico diz que se alguém blasfemar, todo mundo que ouviu a blasfema deve chegar perto do blasfemo, pegá-lo, arrastá-lo para fora do acampamento, impor as mãos sobre ele, e depois todos que ouviram precisam pegar uma pedra e apedrejá-lo. Jesus diz: então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Os fariseus, já lá no capítulo 5, 6, 7, 8, 9 de Mateus, já acusaram Jesus de blasfemo, lembra? Eu insisti muito nisso, lá no começo. Logo depois do sermão da montanha, a partir do versículo 8, eles já começaram a reagir, acusando Jesus de blasfemo e de possuído pelo demônio. Aqui Jesus diz que ele vai ser tratado como um blasfemo, em vista dos vinhateiros que querem se apropriar da herança. Como é triste na igreja quando os vinhateiros não se comportam como vinhateiros, como arrendatários, mas comportam-se como usurpadores da propriedade, se apropriam da vinha e querem decidir o que fazer com a vinha. Curioso é que na descrição do início do Evangelho, o proprietário plantou uma vinha numa fértil encosta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda e arrendou-a. Não se esqueça, você cristã, cristão, que vive na igreja e que às vezes não entende os processos pelos quais você enfrenta a sua vida. Você se dedica tanto à sua família, honestamente, honrosamente na sua profissão, no seu trabalho, mas experimenta grandes sofrimentos e você não entende por quê. Não se esqueça que o proprietário da vinha fez um lagar. Lagar é um tanque de pedra para selecionar as uvas melhores, jogar lá dentro e pisar nelas, esfregá-las, macerá-las para tirar delas o sumo. A escolha que você pode fazer é se você vai ser pisado em vista do plano do proprietário ou dos usurpadores da vinha. Quando a gente é pisada por uma realidade, por uma tribulação, que a gente sente, não, mas eu estou sofrendo isso por causa da minha missão, da minha vocação, do plano de Deus, eu enfrento esse sofrimento tranquilo. Mas se a gente é pisado por causa do capricho do padre, do capricho do bispo, do capricho, não é? Do coordenador do ministério, do serviço da igreja, aí dá paulada. Ser pisado não é problema. O problema é ser pisado porque causa, por quem e com que finalidade? É para tirar o que eu tenho de melhor, o meu sumo, para produzir o melhor suco e fazer o melhor vinho. Pode pisar. Agora está pisando como usurpador, apropriador, não vem não. Esse discernimento ele é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Muitas vezes nós padres, pregadores, desenvolvemos mecanismos de domínio que a gente põe naqueles que escutam a pregação, põe nas uvas um sentimento de confusão, especialmente o que também existe na violência
doméstica, na violência dos homens contra as mulheres, dos adultos contra as crianças. Por que que a mulher se submete silenciosamente à violência e as crianças violentadas se submetem silenciosamente à violência? Porque antes de ser violento, o violento desenvolve uma dependência emocional. Cria um vínculo com o violentado. Se impõe como agressivo, violento, mas é para te proteger, é para te defender. É porque eu quero bem a você. Eu estou fazendo isso para você porque quero bem. O violento cria esse vínculo de violência, mas põe no violentado um sentimento de terrível, um conflito terrível. Uma pessoa, quando é violentada sexualmente, mesmo na pedofilia, ela sofre muito para ter coragem de fazer a denúncia. Porque não é só uma denúncia, parece também uma traição por alguém que me deu alguma coisa. E é sempre assim. Ainda que essa coisa é acompanhada de ameaça. A violência é um mecanismo pavoroso. E ela facilmente é usada na religião como instrumento, como ferramenta de controle e de apropriação indevida, indébita. Apropriação indevida da vinha e dos frutos da vinha. Os vinhateiros tramam: vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Agora pergunta Jesus, no versículo 40, veja: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E agora, os vinhateiros, sem saber que são eles os vinhateiros da parábola, dão a sentença sobre eles mesmos. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Lá na primeira parábola, a culpa da vinha ter dado uvas selvagens, esperava frutos de justiça e eis injustiça, esperava bondade e eis iniquidade, esperava uvas de verdade e ela produziu uvas selvagens. Lá na primeira leitura, Deus abandona a vinha, desmancha a cerca, deixa os bichos destruir, nem chuva cai. Aqui, Deus, o problema não é da vinha, o problema é dos cuidadores da vinha. A vinha é boa, ela produz, ela rende. Será que isso pode ser aplicado para a igreja hoje? Ou só para Israel antigo? A vinha é boa, o povo é bom, a igreja é boa. O problema somos nós, os vinhateiros. Terrível essa sentença, terrível. E na boca deles mesmos mandará matar de modo violento esses perversos. Olha o conceito que eles dão a eles mesmos. E a sentença: e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Qual é o tempo certo para os vinhateiros entregar os frutos? É uma pena que também nós pregadores damos conta de manipular um texto desse e transformar esse texto em campanha de dízimo e de oferta. Uma pena. Pelo amor de Deus, você que escuta, não pense que os frutos no tempo certo é você levar seu envelope, seu dinheiro e pôr na frente do altar, não. Os frutos
O fruto dessa vinha é você, é sua vida salva, santa, convertida, edificada espiritualmente, num edifício como pedras vivas, honrosas aos olhos do Senhor, diz a primeira e a segunda carta de Pedro. Irmã, irmão, existe um tempo certo para cada um de nós sermos devolvidos nas mãos do dono da vinha. Ele virá. Ele quer receber. Cada uma de nós cristãos, somos a vinha, mas somos também o fruto. Cada um de nós, cada uma, somos a vinha, somos o fruto, mas também somos os empregados, também somos os vinhateiros. Você como esposo, como pai, como esposa, como mãe, você é ao mesmo tempo vinha e vinhateira e vinhateiro. Cada uma e cada um de nós temos que entender a amplitude dessa parábola e dar conta de situar-nos no grande jogo, na grande cena de um amor extraordinário com que Deus nos ama. Quando Jesus usa a imagem, o símbolo da vinha, Jesus está falando de quê? A forma toda de tratar essa vinha aqui por Jesus, lembra o quê? Lembra trabalho, cuidado, paciência, lembra os seus conflitos com a imprevisibilidade, não é? Com filho, com escolha de filhos, com esposa, com esposo, com o envelhecimento, com a luta com a saúde do corpo, o confronto com o limite do corpo. Vinha lembra fruta, lembra os cachos, lembra cultivo, lembra as intempéries do templo, dos ciclos, das podas, lembra o florir, o frutificar, o colher, lembra ventania, granizo, fogo, sol quente, frio. A vinha lembra você com a sua vida. Por isso Paulo fala assim: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes, assim o Deus da paz estará convosco. Paulo que é pregador, Paulo que é empregado e que é vinhateiro, ele fala para a vinha: praticai o que aprendestes de mim e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes, assim o Deus da paz estará convosco. O problema é que nós nem sempre temos autoridade para dizer o que Paulo falou. Às vezes a gente olha para a família da gente, para os amigos, para os irmãos da comunidade. Eu leio isso de Paulo e penso: será que eu tenho autoridade moral para dizer para os irmãos da comunidade: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes, e o Deus da paz estará convosco? Essa palavra de hoje convida a gente a uma grande e corajosa revisão. Mas eu vou pedir de você ainda um exercício mais maluco de belo. Vejamos o desfecho. Versículo 42. Então Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos: vós nunca lestes nas Escrituras uma citação livre que Jesus faz do Salmo 118, versículo 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Pois bem, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Reino de Deus
Aqui, Jesus tira o olho do Israel histórico e amplia a visão. Os sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os mestres da lei, e depois na igreja, o Papa, os bispos, os cardeais, os padres, os diáconos, os leigos, as religiosas e religiosos consagrados, nós fazemos uma composição nova. O reino de Deus é mais do que o país ou o povo de Israel histórico. Os vinhateiros não são os chefes, mas o conjunto do país de Israel escolhido para abrir o horizonte para o reino dos céus, mas foram fechando o olhar sobre si mesmo e se apropriando de toda grandeza dos dons de Deus, e se tornou uma roça fechada, usurpada, tomada e roubada do dono da vinha. Irmã, irmão, a igreja toma lugar de Israel. A igreja é a geração nova de Jeremias 7, 28, 29. A igreja, pela morte de Cristo e pela ressurreição de Cristo, agora Cristo apresenta uma abertura admirável. Pela ressurreição de Cristo, sai aquele país, aquela herança, aquele território limitado, e agora amplia o reino que alarga um horizonte impossível de ser cercado, impossível de ser dominado pelas forças da nossa maldade, usurpado por nós. Jesus amplia o reino. A igreja não é o reino, a igreja se ocupa com as coisas do reino. O Senhor confia a vinha a outros vinhateiros, a igreja. E a função da igreja é fazer com que o povo produza frutos. De novo, fruto aqui não é dízimo, não é oferta. Porque se a gente reduzir fruto a dízimo e oferta, nós padres podemos pegar o dízimo e a oferta e comprar imóveis na parte mais cara de Londres ou de Trindade. Não é? Produzir frutos, esse é o critério. Na vinha do Senhor não há lugar para os que não produzem frutos. O trabalhador dá 1/10 hora. Aquele que trabalhou 1 hora só e o que trabalhou 12 horas recebe o mesmo tanto, lembra? Não é só no Antigo Testamento, é também hoje. Mas a gente precisa perguntar, o que seriam esses frutos hoje? Vou te propor um exercício místico. A vinha era Israel e agora a igreja. A vinha é a igreja, mas é também você. A vinha é seu casamento, é sua família. Os frutos da vinha, se a vinha é a igreja, o fruto da vinha é você, salvo, salva. O fruto da vinha, se a vinha é o seu casamento, você sabe o que é. É uma família edificada na santidade, na bênção, na graça. Mas imagine você mesma, você mesmo como uma vinha. Seu corpo como território sagrado. Seu corpo uma vinha. Mas imagine em você, dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós, há uma vinha enorme plantada, que pode produzir frutos.
A vida interior que os místicos, Santa Teresinha, celebrada essa semana, a vida interior dos místicos, dos santos. Dentro de mim e de você há uma vinha enorme plantada em função da vida em Deus, de todos e para todos. Por isso, Paulo, na carta aos Filipenses de hoje, diz assim: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Está vendo? Você é a vinha. Dentro de você há uma vastidão de possibilidade de frutificar em muitas dimensões, na honestidade, no respeito, no amor, no perdão, na correção fraterna, na ajuda e na caridade aos que sofrem, no compromisso político, econômico, social, de transformação da sociedade, no engajamento para superar a pandemia e vencê-la. Goiás, esta semana, alcançou os níveis mais elevados de percentual para cada 100 mil. Beiramos os 3% de contágio. Por quê? Porque nós não temos um senso de respeito comum. Nós estamos levando a vida como se não tivesse pandemia. Simples, coisas simples. Não posso inventar uma vacina e você não pode eliminar o vírus. Mas pode fazer um esforço de distanciamento no que puder, no isolamento, uso de máscara, o álcool gel. Eu escutei essa semana, e agora mesmo antes da missa, alguém falando da briga com os netos, com os sobrinhos, que levam a vida, entra e sai, vai para o shopping, para os bares e depois vem visitar o vô e a avó para abrir a geladeira e comer à vontade e sair e deixar a casa do vô e da avó contaminado. Nós criamos frutos selvagens, uma meninada que não tem senso de respeito nenhum com a vinha. Então, o seu filho, o seu neto tem que respeitar os riscos reais que um idoso debilitado, um pai com comorbidades corre o risco de ser contaminado e morrer, e o mais grave, não só morrer, ter uma vida por longo período com sequelas gravíssimas da contaminação do Corona-19. Irmã, irmão, as possibilidades são enormes. Cada um de nós é uma vinha eterna, misteriosa, plantada no reino. Também em cada um de nós há uma vinha secreta, que lamenta como o lamento do Salmo: voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a, foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a. Reze esse Salmo 79 hoje. Repita esse Salmo 79. É um grande lamento de confiança dirigindo a Deus. E peça para que Ele regenere, recupere pela nossa conversão, recupere a nossa condição de gente iluminada e salva por Ele. Repita comigo o versículo 20 do Salmo 79. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, a vossa vinha, nós seremos salvos. Amém. Reze, invoque, suplique a graça de Deus cuidando de você, salvando você, fazendo de você uma vinha de bênção,
fazendo de você frutos abençoados da vinha de Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, dirija agora o seu lamento. Apresente para Deus tudo que tem feito você não produzir frutos, ou tudo que tem feito você produzir frutos selvagens, de injustiça, de iniquidade. Dirija um lamento para Deus dizendo: Senhor, volta a sua face para mim, me ajude, me regenere, me recupere, me resgate, como a vinha que a mão do Senhor plantou, e que eu volte a produzir frutos bons, de justiça, de bondade, de honradez, de ternura, de compaixão, de salvação. Fale com o Senhor. Amém. Amém. Com toda confiança, com toda firmeza, com toda decisão de ser vinha boa, certeza de que somos bem cuidados pelo Senhor e que vamos produzir bons frutos, professemos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmã, irmão, terminada esta celebração, retomamos nossa vida neste domingo, dia do Senhor, nesta semana. Eu insisto, retome a leitura do capítulo 20 e 21 de Mateus. Redescubra a graça de você ser a plantação de Deus. Descubra a graça de você ser fruto também da plantação de Deus. Descubra a graça de em você habitar uma grande plantação da generosa mão de Deus. E em você poder frutificar tantos frutos bons. Invoquemos a bênção para que esta semana possa render em graça frutificante. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. Assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver frutificando, praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Um feliz domingo, uma abençoada semana. Fique em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.